E no panorama de hoje, nós temos a honra de conversar, Moisés, com o Luciano Pires. Ele é escritor, apresentador, palestrante, vai estar em Lajeado com uma das palestras mais esperadas da Convenção CDL, a Fórmula da Superação. O Luciano traz um conhecimento profundo sobre liderança, sobre tomada de decisão. O Luciano, Moisés, ele tem mais de 1.000 palestras inspiradoras. As palestras do Luciano, além dos livros lançados, eles são materiais que são provocativos, interativos e são divertidos também. Então, uma honra conversar com ele. Luciano, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom Bom dia. dia aos nossos ouvintes. É um prazer muito grande falar para o povo todo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Trabalhei durante 26 anos numa empresa gaúcha, então um pedaço de mim mora aí. Olha aí, que empresa que era, Luciano? Dana Álvaros, lá de Porto Alegre, Charqueadas, Gravataí. Olha aí, que legal. Bom, palestrante, escritor, podcaster, videocaster, cartunista, aventureiro, mas daí tu te anuncia como um provocador. E aí, Luciano? Cara, você sabe que a gente, quando fica velho, tem história para contar, né? Ah, não tem Então dúvida. a grande coisa é essa, você vai vivendo a vida e vai acumulando histórias aí, depois um belo dia você se descobre um contador de histórias, né? Eu, desde o final dos anos 90, eu me dediquei a criar conteúdos. Então, eu já me transformei num criador de conteúdo quando não era moda ainda você ser um criador de conteúdo, né? E de lá para cá eu venho me especializando em entregar esse conteúdo de várias formas. Uma das formas é através de palestras, que é sempre uma satisfação muito grande fazer. Mas hoje eu tenho alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, faço podcast desde 2006, né? Sou escritor, tenho 10 livros, acabou de publicar meu 10º livro agora, e me debruço sobre alguns temas importantes aí para o desenvolvimento pessoal e profissional, né? E tive a honra de ser convidado aí para fazer a abertura do evento da CDL em Lajeado. Eu vou levar uma palestra. Aline, o nome da palestra é a Fórmula da Inovação. E não é superação, é inovação. E superação está embutido no pacote, tá? Mas é um jeito da gente olhar para a realidade de uma forma diferente e você ter aquele ímpeto a fazer diferente aquilo que todo mundo faz igual, né? Nisso você se transforma num inovador. Luciano, vou te perguntar um pouquinho, vou te pedir um spoiler sobre isso, porque na era que se fala de inovação, às vezes a gente fica com a sensação que a inovação pertence apenas às grandes organizações, que está distante da gente, que às vezes até está distante aqui do interior do Rio Grande do Sul. O que a gente pode falar para a nossa audiência? Então, eu já na abertura da palestra eu já vou situar como é que a coisa funciona ali, porque eu trabalhei foram 26 anos dentro de uma indústria grande de autopeças, né? E inovação era a palavra do dia ali. E dá a impressão que a inovação pertence ao departamento de pesquisa e desenvolvimento, onde tem alguns engenheiros que ganham dinheiro para ficar inventando coisa nova lá. E esse é o grande erro, né? Eu não estou interessado em inovação que o dinheiro pode comprar. A inovação que o dinheiro compra, você tendo o dinheiro, você vai lá e compra um desenvolvimento de produto, compra um processo. Essa inovação não me interessa. Eu estou focado na inovação que o dinheiro não pode comprar, né? Isso tem a ver com a atitude do ser humano, tem a ver a você desenvolver um olhar inovador, que é aquela coisa, olha, os estudos mostram que todo dia, ao longo do dia, 75% do dia da gente, a gente ocupa repetindo aquilo que a gente fez ontem. A gente acorda igual, toma um café igual, vai para o trabalho do mesmo jeito, encontra as mesmas pessoas, desenvolve as mesmas coisas, então no final do dia será uma grande repetição do dia anterior, né? Se você conseguir colocar um olhar inovador, você pode começar a mudar o jeito de acordar, mudar o jeito de tomar o café, mudar a forma de ir para o trabalho, e esse mudar vai enriquecendo a sua vida, te dá a chance de aumentar o teu repertório. E na hora que você tiver que encontrar uma solução para algum problema, em vez de você repetir o que todo mundo sempre fez, você tem a chance de encontrar soluções novas, né? E aí, de novo, eu não estou envolvendo dinheiro, não precisa ter dinheiro, não precisa ter poder, não tem que ser o cara mais poderoso que dá as ordens, não. Qualquer pessoa pode, através de um olhar inovador, mudar as coisas, né? E a palestra é bem divertida, ela tem vários exemplos e momentos em que um olhar inesperado ou um ponto de vista diferente faz com que você mude completamente alguma coisa que todo mundo achava que só funcionava de uma certa forma, né? Então, olhar inovador naquilo que o dinheiro não pode comprar. Essa é a minha pegada na palestra. Agora, Luciano, para quem já deu 1.000 palestras aí pelo Brasil afora,
Tu deve ter conversado com um batalhão de gente, daí a gente fica se fazendo sempre essa mesma pergunta, e em roda de amigos, em conversas, principalmente em conversas informais. Por que a gente tem tanto medo de mudar? Por que a gente procrastina tanto? Por que a gente não muda? Por que a gente não vira a chave, que é uma expressão que se usa muito nesse momento? Tu já tem esse diagnóstico ou a gente não vai alcançar esse diagnóstico, hein, Luciano? Isso é engraçado, essa é uma excelente pergunta, né? Porque, na verdade, ninguém tem medo de mudar. O que a gente tem medo é da consequência da mudança, né? Então, quando você se predispõe a fazer alguma coisa, teu problema é imaginar, o que vai acontecer como consequência dessa mudança, né? Então, alguém vai me mudar, vou mudar de emprego, meu Deus, será que o próximo emprego é pior, é melhor? Eu sempre estou preocupado com a consequência da mudança. E o ser humano, por natureza, ele não gosta que você tire as coisas do lugar, né? E aqui eu vou fazer uma experiência com vocês, olha. Qualquer um que estiver nos ouvindo aqui, que já participou de uma reunião de condomínio no seu prédio, sabe o que significa você chegar na reunião e dar uma ideia muito inovadora, né? Cara, todo mundo reage contra aquilo, mas não é só não vamos fazer. Além de não fazer, bota um rótulo em você. Esse é o louco do quarto andar, é a maluca do segundo andar, que vem com umas ideias doidas, que tem como função tirar as coisas da mesmice, né? Então, olha, eu trabalho aqui, está aqui minha mesa está bagunçada, mas eu estou confortável na minha bagunça. Por favor, não arrume a minha mesa, porque se você arrumar, eu não sei mais onde é que estão as coisas esparramadas aqui, né? Eu resisto a qualquer ação, porque a consequência dela pode me trazer algum tipo de dor, né? Então é o medo dessa dor que impede as pessoas de fazer mudança. E você, então, entender exatamente o que é a consequência é o papel da liderança, né? O líder é aquele sujeito que tem capacidade de trazer para a sua equipe uma ideia do que é esse futuro. Se a gente não mudar, o que vai acontecer? E se a gente mudar, o que pode acontecer, né? E trazer para o presente as consequências futuras é a forma de você baixar essa ansiedade e trazer o povo para dentro do barco da mudança, né? Mas, de novo, é sempre muito complicado, porque o medo da consequência é o que nos impede de seguir adiante. Luciano, hoje a gente tem percebido inúmeras oportunidades de fala aqui com representantes de entidades como a própria CDL, que fomenta esse baita evento. Uma das dificuldades que são pontuadas assim no top 5 é a formação de equipe, são habilidades emocionais, aparecem muito mais do que currículo. Se num passado não tão distante você estava preocupado com a pós-graduação das pessoas, a especialização delas, não que isso não seja importante, mas me parece aqui pelas nossas entrevistas que muito mais habilidades de comunicação, por exemplo, de inteligência emocional, uma expressão que aparece muito. Estas são pautas que tu aborda dentro desta temática de inovação? A minha palestra é muito focada nisso, né? Se você olhar todos os estudos que aparecem aí sobre atributos para o profissional do futuro, todos eles os primeiros 10 não têm a ver com habilidade técnica. Ninguém fala de saber matemática, aprender a lidar uma planilha. Todos eles são comportamentais. E todos eles envolvem alguma habilidade de comunicação, de você compreender o que está sendo dito, compreender um problema para depois tomar algum tipo de solução. Então, todos estão focados nessa questão do comportamento humano, né? Aliás, a economia é uma disciplina que utiliza muito a matemática e tudo mais, e algum tempo atrás, quando um grande economista trouxe a questão comportamental, ele ganhou um Nobel. O prêmio Nobel foi dado para um cara que trouxe à baila a discussão da economia comportamental, que é aquela que não se baseia no toma e me dá em troca, 2 mais 2 são 4. Esse cara trouxe uma postura que, olha, a economia depende da postura, da psicologia, da antropologia, da sociologia. Então, ele trouxe toda essa discussão do comportamento humano para o dia a dia, né? E nós estamos sofrendo muito em cima disso aí. Se vocês olharem, eu acho que nunca na história da humanidade se discutiu tanto, se escreveu tanto livro, se fez tanto curso, tanto workshop sobre liderança. E, no entanto, aquilo que a mais gente tem falta hoje no mundo é liderança. Mas se todo mundo fala de liderança e o que mais se tem falta são líderes, o que está acontecendo? Ou as pessoas estão aprendendo as coisas erradas ou ninguém está entendendo nada, né? E o que a gente vai perseguir quando encontra a questão de uma falta de liderança é exatamente a incapacidade de lidar com as questões sociais, sabe? O líder, que é o cara que é um grande psicólogo,
que além de estar preocupado com o desenvolvimento das habilidades técnicas, que isso a gente ensina, ele tem que pensar no desenvolvimento das atitudes, né? Como é que eu faço para que as pessoas queiram fazer o que elas têm que fazer, entendam o que faz parte do trabalho delas, né? E esse entendimento não tem nada a ver com saber fazer bem feito o meu trabalho. Isso tem a ver com uma ampliação do teu entendimento, né? E aí está dentro do pacote desenvolver repertório, desenvolver habilidade de julgamento e tomada de decisão. Meu trabalho é todo focado nisso, né? Na raiz de todos os problemas que vocês conhecem no mundo, na história da humanidade, alguém tomou uma decisão errada. E essa decisão foi tomada por falta, por incompetência, por canalice, por tentativa de tirar proveito. Então tem um erro na tomada de decisão que tem a ver com a incapacidade da pessoa fazer um julgamento que esteja de acordo com o que ela quer da vida, o que a empresa precisa, né? Então essa discussão é que devia estar sendo levada em consideração hoje em dia, e é isso que eu tenho visto. As empresas que eu encontro e reclamam não estão mais reclamando de ter um profissional incompetente, estão reclamando da atitude das pessoas. Se você pegar hoje 90% de quem é mandado embora de uma empresa vai embora por causa da atitude e não por causa da incompetência de fazer de executar o seu trabalho, né? E isso é a alma dessa minha palestra. Eu vou tratar o tempo todo de uma questão comportamental e do olhar do ser humano sobre o teu dia a dia. Exatamente. Se pede muito essa questão da pegada, né? O cara tem que ter pegada, ele tem que tomar decisão, mas ele precisa ter muita pegada para permanecer em alto nível no mercado de trabalho. Agora, Luciano, um líder, ele nasce líder, ele se desenvolve nos primeiros anos de vida já como uma possível liderança, ou tu consegue criar habilidades no meio do percurso para que ele seja um líder? Você cria, né? Não tem essa de... É claro que tem pessoas que nascem com algum tipo de habilidade inata, né? Mas isso vale para qualquer coisa. Quer dizer, o sujeito que nascer com a e vai crescer 1,50 m de altura, ele nunca vai ser um jogador de basquete no nível de estar na seleção brasileira, né? Então, ele não tem controle sobre isso, né? Então, tem coisas que você nasce com aquilo que fazem parte do teu jeito, que predispõe você a ser muito bom nas coisas que você executa. Quando você fala em liderança, são habilidades que você pode desenvolver muito bem. Todo mundo, em algum momento da vida, exerce o papel de líder. Se você convidar teus amigos para ir comer uma pizza na tua casa na sexta-feira à noite, você é o líder desse evento. É você que manda, é você que define, você está chefiando aquilo. Na tua casa, se você está lá, a tua esposa, ela é a líder quando está cuidando da arrumação dos filhos e tudo mais, né? No trabalho, você já tem uma coisa um pouco mais hierárquica, tem alguém que é o líder hierárquico, mas todo mundo, em algum momento, exerce o papel de liderança. E isso é possível ser desenvolvido. Tem gente que não quer, né? Tem gente que, olha, eu vou passar a vida inteira respondendo para outros, porque eu não me dou bem no papel de liderança. E tem outros que você, quando faz um treinamento bem feito, eles acabam revelando esse atributo, né? E acabam indo muito longe na liderança. Então, é possível desenvolver, sim. Alguns atributos ajudam, né? Mas você consegue colocar na cabeça das pessoas essa capacidade de liderar. Eu uso um exemplo muito interessante, aliás, esse nem está na palestra, mas eu gosto sempre de citar como liderança, o exemplo era o Charlie Chaplin, né? O famoso Carlitos, né, do cinema, né, de 100 anos atrás. Ele era um sujeito franzino, baixinho, ele não tinha nada nele que você olhasse para aquilo e falasse, meu Deus, olha que grande líder. E o sujeito era um monstro, né? Esse cara conseguiu criar uma obra que mudou a história do cinema, impactou o mundo inteiro, ficou conhecido no mundo inteiro, desenvolveu todo o trabalho de produção, ele escrevia, ele dirigia, ele fazia música, ele distribuía, ele montou a produtora, e era um líder nato, tendo 1 m e pouco de altura e sendo um sujeito franzino, né? Então, é possível, sim, você desenvolver esses atributos, é uma questão de você querer fazer e entender o que aprender. Luciano, deixa eu te perguntar ainda de novo sobre a questão do conhecimento técnico, né? Em algumas áreas na comunicação não é diferente. Às vezes se fala bastante sobre a importância de ter a graduação na área específica, a especialização nesta área. Pelo que você me respondeu antes, não necessariamente seja esse o topo da lista, e sim a forma como as pessoas se relacionam, como elas têm a atitude de liderança, como que elas se desenvolvem para fazer essa gestão do negócio, do setor, das pessoas. E eu vou te perguntar de novo, assim, aonde a gente entra com esse conhecimento técnico? Nesse exemplo que você acabou de dar, tinha ali talento, tinha ali liderança, mas ali também tinha um conhecimento técnico. Como que a gente mensura isso? O conhecimento técnico é uma ferramenta, Aline.
você tem ferramenta na mão. Então, se você tiver um alicate e uma chave de fenda, tudo que aparecer diante de você, você vai ter que resolver com um alicate e com uma chave de fenda. Você pode ser muito bom no alicate, muito bom na chave de fenda, mas na hora de bater um prego, vai faltar um martelo ali, né? Então, a questão toda é você tratar essas habilidades técnicas como ferramentas. Quanto mais eu tiver, mais chance eu tenho de encontrar a ferramenta correta para resolver um problema, né? Então, você tem que... Uma coisa que eu coloquei, que eu falo bastante nas minhas palestras, né? Você tem que incorporar a atitude de você ser um estudante para o resto da sua vida. Então, se você perguntar a mim o que você faz hoje, eu sou estudante, vou morrer estudante. E o que é estudante? Eu estou estudando ferramentas, formas de aprender e desenvolver mais. Então, com a chegada da internet e desses sistemas de computação, vamos falar do que está na moda, vai? A chegada da inteligência artificial. Quem já compreendeu que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta maravilhosa e está usando aquilo, já ampliou em 30% a 40% a sua capacidade de produção de conteúdo, por exemplo, né? Porque enxergou aquilo como não como uma ameaça, mas como uma ferramenta. Logo eu vou dominá-la. Então, quanto mais ferramentas você dominar, e aí vai de tudo, tá? Desde aprender um novo idioma é uma ferramenta, né? Você aprender a lidar com um software é outra ferramenta. Você aprender dicas de como fazer a gestão financeira, tudo isso é ferramenta. Quanto mais eu tiver, mais capacidade eu tenho de encontrar soluções. Mas, de novo, de nada adianta você ter acesso ao novo iPhone 23, que é uma máquina maravilhosa, se você não souber o que fazer com a informação que você acessa através dele. Então, o que adianta um software maravilhoso, um computador fantástico na mão de uma pessoa que não sabe julgar as coisas e tomar a melhor decisão, né? Então, aí tem um pensar, e eu costumo dizer que as minhas palestras é sempre isso: dê um passo atrás. Vamos falar de vendas? Vamos. Mas espera aí, antes de falar de vendas, dê um passo atrás e vamos falar sobre pensar, sobre raciocinar, sobre tomar decisões, né? Se você conseguir resolver isso aí, e tendo uma caixa de ferramentas rica na sua mão, aí ninguém te segura. E você vai arrebentar em qualquer profissão, né? Em qualquer lado que você for. É claro que tem profissões que exigem um conhecimento técnico muito diferenciado, né? Mas o sujeito que tem capacidade de julgamento, tomada de decisão e repertório, ele tem muito mais chances de ir muito bem, porque ele é o cara que consegue juntar Lé com Cré. E esse é o grande nó hoje em dia. Nós não estamos encontrando pessoas capazes de ter a flexibilidade de sair, sabe, da normose para tomar decisões, porque elas não aprenderam a pegar um rico repertório e desenvolver o processo de fazer escolhas, né? Fazer as melhores escolhas. Respondi, Aline? Muito bem. Luciano, foi muito legal conversar contigo. Aline, não convida ele para ir para o Everest, tá? Não. Ele gosta de lugares... Eu até gostei, porque eu gosto muito dessa expressão. Ele gosta de lugares exóticos, né? E pelo que eu vi, tu é metido a cozinheiro também. É isso, Luciano? Não, cozinheiro não, cara. De cozinha eu só tenho apetite. Ah, então tá. Não, porque... Sabe por quê? Porque se o cara vai pro Everest, ele é escritor, cria conteúdo. Daí, se ele for cozinheiro, daí ele se torna um cara irritante, né? Daí a gente começa a deixar ele de lado ali naquele cast, naquele hall de amigos. Não, mas esse lado eu não desenvolvi, não. Ah, então tá. Luciano, até a convenção. A gente tá ansioso aí para te conhecer pessoalmente, para te ouvir e para assistir a tua palestra. Muito obrigado pela tua presença aqui no Panorama, na nossa rádio. Obrigado. Vai ser um prazer estar com vocês aí. De novo, parabéns a vocês, parabéns à CDL. Essa visão de sociedade que eles têm é muito importante aí. Vai ser muito bom estar com vocês. Muito bem, Aline. Conversamos com o Luciano Pires.